Amém, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, nessa tarde aqui, hoje para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor Jesus. E quero convidar aqui a sua atenção para nós ouvirmos aqui a palavra do Senhor, né? Eu sei que Deus, Ele tem bênção para a nossa vida. Deus, como eu sempre digo, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Amém? Você ora comigo? Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti por estarmos diante de Ti na Tua presença. Agradeço a Ti, Senhor amado, por estar aqui mais um momento, meditando na Sua palavra. Senhor, venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, porque a Tua palavra acrescenta a nossa fé. Abençoa os Teus filhos que estão ouvindo, Senhor amado, neste dia, que as Tuas mãos sejam estendidas para abençoá-los, Senhor. Em Teu nome nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Os convido para ler aqui em Êxodo, no capítulo de número 14, e eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 16. Uma passagem bem conhecida, lógico que vocês conhecem, que fala sobre a passagem pelo Mar Vermelho. Amém? Vamos ler então, diz assim, olha, versículo número 15, vamos ler o 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E a tradução diz assim: pelo meio do mar em seco, terra seca. Então o que eu queria comentar com os irmãos esta noite, nesta tarde, o que Deus tem preparado para nós. Os irmãos conhecem a história que quando Deus manda as 10 pragas no Egito, Faraó não suporta as 10 pragas, principalmente a morte dos primogênitos, e Faraó ele pede para que o povo vai adorar a Deus então no deserto, assim como era o pedido de Moisés, e ele liberta o povo para o povo ir. E Deus disse que ia tirar o povo do Egito com mão forte. E o povo sai caminhando. Só que de repente, o povo se depara diante do Mar Vermelho e ele fica acuado entre o Mar Vermelho e as montanhas. E Faraó fica sabendo disso. E Faraó, diz a palavra de Deus, que ele entendendo, vendo o povo ali acuado, ele diz assim: eles fugiram de nós. Como pode nós deixarmos um povo ir, um povo que trabalhava para nós, era nosso escravo, fazia tijolos para nós, e nós libertamos eles para ir embora assim com tanta facilidade? E resolve ir atrás deles. E diz a Bíblia que Faraó, ele pega todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, ele convida aqui todos os homens de guerra. Digamos assim, ele fortalece mais ainda o seu exército. Todas as pessoas que podiam guerrear, carros, cavaleiros, mais de 600 carros. E fala assim: vamos atrás do povo e vamos trazer eles de volta. Sabe por quê? Porque o diabo é assim. Quando você aceita Jesus como Salvador, você levanta a sua mão, eu quero Jesus, e vai lá para frente, a igreja ora, e você volta para casa alegre, e você sente seus pecados perdoados. Você diz assim: a partir de hoje você é cristão, a partir de hoje eu vou servir a Deus. E o diabo vê aquilo, fala assim: ele não vai aguentar, isso aí é só por um tempo, daqui uns dias ele desiste, e o tempo vai passando. Passa um mês, passa 2 meses, de repente você faz discipulado, de repente você desce as águas. Aí o inimigo fala assim: não é que ele foi embora mesmo, ele não quer mais voltar? Parece que o inimigo vem com um exército atrás de você, para levar você de volta para o Egito. Ele não vem mais sozinho. É por isso que quando você desce as águas, parece que as tribulações aumentam, as dificuldades aumentam. Parece que antes de você descer as águas, você era um crente, só tinha alegria, felicidade. Agora de repente começa a vir as tribulações, a luta, desemprego. É porque o inimigo está atrás de você, ele quer trazer você de volta, porque você dava lucro para ele lá no Egito. Mas eu digo para você, você não é mais escravo, você é livre. Jesus te libertou e tem uma terra prometida para você. E Faraó sai atrás do povo. Aí diz aqui a palavra de Deus
que o povo começou a murmurar. E agora? O que vai acontecer conosco? O versículo de número 13 diz assim, olha: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nós vemos Moisés aqui, Moisés usando um cajado. Deus diz para Moisés: Moisés, toque com o seu cajado, toque com o seu cajado. O versículo de número 17 diz assim, olha: e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Aí a palavra de Deus diz que, Deus disse para Moisés: Moisés, você estende a sua mão. Versículo de número 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Com o cajado, Moisés tocou o mar com o cajado. E o mar se abriu. Deus enviou um vento, e toda aquela noite o vento soprou e o mar foi se abrindo, foi se abrindo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus tem um cajado para lhe dar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui a palavra de Deus, em Êxodo no capítulo 17, o versículo 5, diz assim, olha o que Moisés fez com o cajado. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, que é o cajado aqui, com que feriste o rio, e vai. Sabe por quê? Porque Deus tem um cajado para lhe dar. E o título dessa mensagem hoje é: Jesus nos deu um cajado. Quando nós lemos lá em Êxodo 32, versículo 10, Jacó, quando ele volta para encontrar com seu irmão, ele diz assim: quando eu saí fugido do meu irmão, eu saí apenas com um cajado. Eu atravessei por aqui apenas com um cajado. Hoje eu estou com um cajado e com duas turmas. O Senhor Jesus nos deu um cajado. E você está usando o cajado que Deus lhe deu? Deus disse para Moisés: Moisés, que você tem na tua mão um cajado, uma vara, toca no mar. Toca no mar. Não foi o cajado que abriu o mar. Deus enviou um vento e o vento abriu o mar. E diz a palavra de Deus que o povo de Israel entrou dentro do mar. Um muro do lado esquerdo, um muro de água do lado direito. E Deus ali aplainou. Imagine você andar no mar. Como que você vai andar dentro do mar? O mar é cheio de pedras, cheio de vale. Como é que andar com criança, com animais, pessoas de idade? Diz aqui o capítulo 15, o versículo de número 8, diz assim, olha, no Cântico de Moisés: e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O que é coalhar? Endurecer. Tem alguns teólogos até que dizem que virou gelo. O gelo escorrega. Mas se Deus fez a água congelar e fez a água endurecer, com certeza não ficou escorregadia. Porque que Deus coalhou a água no mar. Como que eles iam atravessar o mar? Imagine como que ia correr os egípcios correndo com carruagem dentro de lugar cheio de valeta, cheio de buraco, cheio de pedra. Não, então Deus plainou. E os egípcios vieram atrás. E quando eles viram o mar aberto, eles disseram: vamos entrar. Só que quando eles entram no mar, diz aqui o capítulo 14, o versículo 25, versículo 23, diz ali que Deus pega a nuvem, traz a nuvem e oculta. Aí fica dia para o povo de Israel e fica noite para os egípcios. Eles começaram a ter dificuldade de caminhar, de se locomover, de enxergar o povo que estava na frente.
Isso não foi suficiente. O versículo de número 25 diz assim: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andarem dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles, e é contra os egípcios. E quando o povo de Israel sai do outro lado, acontece a mesma coisa. Moisés toca com o cajado no mar, e o mar se fecha, e todos os egípcios, todos, carros, cavaleiros, homens de guerra, todos morreram afogados. E o que é que Deus colocou na tua mão? Qual é o cajado que Deus nos deu? Eu quero ler para você o cajado que Deus nos deu. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. E o versículo 17 e o versículo 18. Olha o cajado que Deus nos deu. Você tem um cajado, meu irmão, eu tenho um cajado. E diz assim o versículo de número 17: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Note bem, e estes sinais seguirão aos que crerem, ponto e vírgula, em meu nome, está dizendo Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o cajado que Jesus me deu, que Jesus me deu. Nós estamos fazendo uso desse cajado. Às vezes estamos diante do mar vermelho e não usamos o cajado. Às vezes usamos tantas outras palavras. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, falamos tantas coisas e não falamos o nome de Jesus. Na situação que estamos vivendo hoje, qual é o nome que nós estamos usando? Que nome que está na tua boca durante o dia? Ainda é o nome de Jesus, e no nome de Jesus você tem esse poder. O mar se abre, os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, pegará na serpente e a serpente vai virar para você como nada. Como nada. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós que estudamos a Bíblia, os teólogos, eu me lembro quando eu me converti, eu não sei quantos anos de crente você tem. Eu tenho mais de 35 anos de convertido. E tudo a gente falava, o sangue de Jesus tem poder. Tudo que acontecia, a gente falava assim, o sangue de Jesus tem poder. E expulsar um demônio, expulsava no sangue de Jesus. Sai, sangue de Jesus tem poder. Estava enfermo, o sangue de Jesus tem poder. E as coisas aconteciam. As coisas aconteciam. Aí nós fomos estudando e descobrimos que o sangue de Jesus é só para purificar o pecador dos seus pecados. O sangue carmesim de Cristo, aquele sangue que apaga o pecado, aquele sangue que limpa, aquele sangue que purifica, aquele sangue que lhe dá o direito de entrar no céu. Olha, não usa mais o nome, o poder do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo é só para purificar pecado, para expulsar demônio, para curar os enfermos e outras coisas. Use o nome de Jesus. Só que nós não ficamos batendo na tecla o tempo todo. Olha, use o nome de Jesus, use o nome de Jesus. Porque no passado os antigos falaram para nós, clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. E parece que as coisas foram, o tempo foi passando, e nós começamos a usar outras palavras. Nem usamos mais o sangue de Jesus, porque achamos que é errado, e também não usamos mais o cajado que temos na mão, que é o nome de Senhor Jesus. E este nome é sobre todo nome nos céus e na terra. E este nome há poder. Você está usando o nome de Jesus? Ou quando acontece alguma coisa, você leva um tropicão, um tropeção aí, quase que cai, o que vem na tua boca? Vem o nome de Jesus? Vem o sangue de Jesus? O que nós estamos usando? Estamos usando o nosso braço? Estamos usando as nossas forças? Os nossos intelectos? O nosso conhecimento? Eu digo para você que o nome de Jesus ainda tem poder. O nome de Jesus ainda abre mar vermelho. O nome de Jesus ainda ressuscita mortos. O nome de Jesus ainda cura enfermos.
O nome de Jesus você é batizado com o Espírito Santo. O nome de Jesus ainda opera milagres e maravilhas, porque o nome de Jesus não é o meu, não é o teu. Não é o nome do presidente, não é o nome do governador. A crise que nós estamos vivendo, só o nome de Jesus nós teremos vitória, porque Jesus tem vitória para nos dar. Então Deus nos deu um cajado, Jesus nos deu um cajado, nos deu o direito de usar o seu nome. Ele disse assim, olha, em meu nome. Não adianta você bater com a Bíblia. Não adianta com todo o seu conhecimento, com toda a sua palavra polida. Não vai resolver não. O inimigo também tem conhecimento. O diabo também é polido. O diabo também conhece a Bíblia. E digo mais, o diabo também conhece Jesus. Como ele disse, conhece Paulo, conhece Apolo, conhece os apóstolos e sabe muito bem quem é Jesus. E nós, o que temos na mão, qual é o cajado? Será que o nosso cajado está guardado? Será que o poder que o Senhor Jesus nos deu, estamos usando ele? É hora de você usar o teu cajado, o teu bordão. Cajado significa apoio. Cajado significa segurança. Use esse cajado. Faça proveito dele. O nome de Jesus tem poder. Tem poder. Olha só como diz assim, não lhes fará dano algum, nenhum dano vai acontecer a você e a tua família está protegida em um nome do Senhor Jesus dos exércitos. Davi já tinha esse conhecimento. Quando ele foi lutar com Golias, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Não foi no nome de Saul. Ele não disse, eu vou lutar contra você, Golias, no nome do exército de Saul. Não, ele nem lembrou de Saul e nem das suas armaduras, mas ele lembrou do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor dos exércitos, eu vou contra ti, Golias, e hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça, e o Senhor deu. Você não confia mais em Jesus? Você confia em quem? Onde está o nosso amparo? O cajado está na tua mão. Se você não está usando, é outra coisa. Mas Jesus nos deu o cajado. Não é você que vai fazer, é o cajado, este nome de Jesus, que tem todo o poder. Então use o que Deus lhe deu. Quando nós lemos o Salmo de número 46, o versículo de número 9, diz assim, olha, Salmo 46, verso de número 9, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia! O versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então clame pelo nome de Jesus. Pastor, é errado falar o sangue de Jesus? Não, não. Porque quando nós não conhecíamos, não tinha, parece, tanto conhecimento, que quando a gente aceitava Jesus, já ensinavam essas coisas para nós. Antigamente, o novo convertido aceitava Jesus, sabe qual era o primeiro ensinamento? Olha, busca o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Tem crente que não sabe nem mais o que é batismo com o Espírito Santo. Busque poder, meu irmão. Você precisa de poder, autoridade dos céus. Porque autoridade na terra os homens também têm. Mas a autoridade do céu é dada por Jesus. Pedro diz que não é comprado com dinheiro. Pedro disse para aquele homem, olha, fica com o teu dinheiro, porque essa autoridade aqui não é comprada com dinheiro, vem dos céus, é no nome do Senhor Jesus. E quando aceitarmos Jesus, busque o batismo com o Espírito Santo, venha para o culto de oração, leia a Bíblia e clame o sangue de Jesus. Me lembro uma vez, novo convertido, eu tive um sonho, um pesadelo, podemos dizer assim.
e uma mão estava me enforcando. E era uma pessoa que trabalhava ao meu lado, eu era jovem, tinha 18, 19 anos. E ele tentava me enforcar, e eu não tinha voz. Aí em pensamento, eu comecei a gritar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquela mão saiu do meu pescoço, e eu acordei apavorado assim, respirando, fadigando. Aí orei, dormi e fui trabalhar. Muita simplicidade. Esse rapaz trabalhava do meu lado, não vou citar o nome dele, questão de ética. E eu disse assim para ele: hoje eu tive um pesadelo. Antes de terminar, ele disse: era eu que queria te matar. Era o diabo. Eu clamei o sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que conhece o nosso coração e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele mudou talvez isso aí, e lá chegou em nome do Senhor dos Exércitos, e eu fiquei livre naquela hora. Eu convido você, meu irmão, creia no nome de Jesus. Esse nome tem poder. E Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E em meu nome, não é em nome de outra pessoa não é em nome dos apóstolos, não é em nome dos profetas, não é em nome do pai, da sua mãe, do seu amigo, não. Diz aqui a palavra de Deus, vou repetir para você, o versículo 17, e estes sinais, quais os sinais? Todos que você já viu até hoje. Jesus está falando aqui para os discípulos, e quantos sinais os discípulos não viram? Quantos? Versículo 17. Diz assim, olha: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, batismo com o Espírito Santo e com fogo, pegarão nas serpentes. Não é para você sair correndo pegando serpente, não. Mas se for preciso, como aconteceu com Paulo foi pegar um lenho para atacar no fogo e pegou uma serpente. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Creia no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoa. Use esse cajado. Qual cajado, pastor? O cajado que Jesus lhe deu, o nome dele. Jesus nos deu um cajado, e o nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Que Deus nos abençoa. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Valinho, São Paulo. Congregamos com o nosso pastor presidente, pastor Antônio Constantino Vieira. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, sua esposa, irmã Geni, seus filhos, noras e netos, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Ajuda a usarmos o cajado que o Senhor nos deu na mão, assim como Moisés usou o cajado, Senhor, assim como um pastor usa o seu cajado. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos esse cajado que é o teu nome, e teu nome tem todo o poder. Senhor, repreenda todo o mal sobre a nossa nação, o mal que está atrás, Senhor, do Covid-19, Senhor. Nós sabemos que existe uma doença, existe uma enfermidade, mas o que está atrás disso, Senhor, é muito maior que a enfermidade. Em teu nome nós repreendemos todo o mal, em teu nome nós repreendemos esse vírus, em teu nome nós repreendemos toda a força contrária, toda arma forjada, toda arma montada contra a tua igreja, contra o teu povo. Em teu nome, Senhor, seja repreendido, e dê vitória à nossa nação, dê vitória ao Brasil, dê vitória, Senhor amado, ao nosso presidente, dê vitória à tua igreja, ao teu povo, Senhor, às pessoas de bem, aqueles que estão trabalhando, que precisam alimentar a sua família. Em nome de Jesus,
nós repreendemos todo o mal. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém. Deus os abençoe.